Era uma manhã ensolarada em Caraguatatuba, e o cheiro do mar misturava-se ao aroma de café fresco que emanava da pequena cozinha da pousada recém-adquirida por João Batista e Sueli. O sol iluminava cada canto do imóvel, revelando as imperfeições das paredes e a pintura descascada. Para o casal, ambos aposentados e com um sonho simples de viver perto do mar, a condição precária do imóvel era um detalhe insignificante. O que importava era a oportunidade de recomeçar. João, com seus 68 anos, tinha um espírito aventureiro, sempre acreditando que poderiam transformar aquele lugar em um lar acolhedor. Sueli, aos 66, era a mão firme que equilibrava os sonhos do marido. Enquanto limpavam a cozinha, ela reparou em algo que a deixou intrigada. Uma parede coberta por azulejos desgastados, a cor original quase obliterada pelo tempo. O que poderia estar escondido atrás daquela aparência deteriorada? A curiosidade começou a tomar conta dela. "Olha só, João, essa parede parece contar uma história", comentou Sueli, enquanto passava as mãos sobre os azulejos. "Acho que podemos descobrir algo interessante aqui." João sorriu, sua mente já fervilhando com possibilidades. "Vamos ver o que encontramos, minha querida. Quem sabe não é um tesouro." Com um gesto delicado, Sueli começou a descascar um azulejo. A expectativa no ar era palpável. O que será que encontrariam? Entre risadas e lembranças de tempos passados, a curiosidade crescia. E de repente, ao remover um azulejo, Sueli revelou uma fenda. O que se escondia atrás dela? Os dois trocaram um olhar cúmplice e a tensão se instalou. "Você sente isso, João? É como se a parede estivesse nos sussurrando algo", disse Sueli, seus olhos brilhando com a descoberta iminente. "Acredito que sim, vamos lá", respondeu ele, enquanto se agachava ao lado dela. Com cada tijolo que derrubavam, a poeira dançava no ar, como se o próprio local estivesse respirando novamente. A luz da manhã refletia algo que parecia brilhar entre as sombras da ruína. O que era aquilo? Sueli, com as mãos trêmulas, alcançou os objetos escondidos. Quando retirou as últimas camadas de tijolos, o que apareceu diante deles foram barras de ouro reluzentes que cintilavam sob a luz e ao lado delas recibos de câmbio de 1980. A descoberta os deixou em estado de choque. Eles jamais imaginaram que aquela pousada condenada guardava um tesouro de 38,3 milhões de reais. "O que fazemos agora?", perguntou Sueli, a emoção e o medo entrelaçados em sua voz. A dúvida pairava no ar, e ao mesmo tempo, uma sensação de responsabilidade começava a se formar na mente de João. A verdadeira riqueza e a verdadeira liberdade estavam prestes a ser testadas. João e Sueli se entreolharam, a incredulidade estampada em seus rostos. O brilho das barras de ouro era ofuscante, mas a mente de João começava a girar com uma série de questões. O que aquela fortuna significava para eles? Quais seriam as implicações de manter ou até mesmo de declarar tal tesouro? "Isso deve ter pertencido a alguém, Sueli", disse João, tentando organizar seus pensamentos. "Não podemos simplesmente ficar com isso." Sueli assentiu, embora a vontade de se deixar levar pela fantasia daquela riqueza estivesse presente em seus corações. O casal sempre viveu com simplicidade, e a ideia de ter tanto dinheiro em mãos era ao mesmo tempo tentadora e aterrorizante. Os dias seguintes foram consumidos por uma mistura de ansiedade e expectativa. A pousada, que antes era um espaço de sonho simples, agora se tornara o centro de uma tempestade emocional. Com o passar do tempo, a notícia da descoberta começou a circular entre os vizinhos e amigos da comunidade. A curiosidade se transformou em especulação, e logo todos queriam saber o que João e Sueli fariam com a fortuna. Os filhos de Sueli, que viviam em outra cidade, foram os primeiros a aparecer. "Mãe, você não pode ignorar essa situação. Isso é uma oportunidade para mudar suas vidas", disse a filha com os olhos arregalados de empolgação. João ficou apreensivo. Ele conhecia a pressão que vinha por trás desse tipo de dinheiro. Não queria que a fortuna arruinasse o que eles haviam construído juntos. "Talvez devêssemos consultar um advogado", sugeriu ele, tentando manter a lucidez em meio ao turbilhão.
Após algumas semanas de incertezas, resolveram buscar orientação. João e Sueli se sentaram com um advogado local, que os alertou sobre as implicações legais de manter o ouro. Vocês devem declarar a descoberta para as autoridades, disse ele, olhando nos olhos do casal. Se as barras forem parte de um contrabando, vocês podem enfrentar problemas. Mas também podem reivindicar uma parte do valor, se forem considerados os achadores. A conversa deixou ambos inquietos. Eles não queriam estar envolvidos em algo ilícito, mas ao mesmo tempo, a ideia de abrir mão da possibilidade de transformação que aquela fortuna poderia trazer era dolorosa. E se a gente usasse esse dinheiro para ajudar a comunidade? Sugeriu Sueli, um brilho de determinação nos olhos. Sempre sonhamos em fazer algo significativo. E se essa for a nossa oportunidade? A ideia começou a tomar forma, mas a pressão externa não diminuía. O irmão mais novo de Sueli, que sempre fora oportunista, apareceu com uma proposta. Vocês poderiam vender o ouro e dividir o lucro. Assim, todos ganham. Mas a proposta soou vazia para João e Sueli, que sempre valorizaram a vida simples e a conexão com as pessoas ao seu redor. Enquanto os dias se passavam, o casal decidiu que, independentemente do que acontecesse, deveriam usar a fortuna para fazer algo que beneficiasse a todos. No coração de João, nasceu a ideia de transformar a pousada em um abrigo para idosos. Ele sempre acreditou que a riqueza verdadeira era aquela que sustentava quem já havia caído, e transformar a pousada em um lar cheio de vida e amor parecia ser o caminho certo. Vamos reformar este lugar e acolher aqueles que precisam de um lar, disse ele a Sueli uma noite, enquanto observavam as estrelas no céu. A vida é feita de conexões, e se pudermos fazer a diferença na vida de outras pessoas, então estaremos deixando um legado. Sueli sorriu, abraçando a ideia. Acho que isso é exatamente o que devemos fazer. É uma forma de devolver à comunidade o que temos recebido. Com a decisão tomada, eles começaram a planejar as reformas. A ideia de criar um abrigo para idosos exigia investimento, e a descoberta do ouro lhes proporcionava a oportunidade de realizar esse sonho. Contudo, a pressão sobre eles só aumentava. Os vizinhos, agora mais intrigados do que nunca, começaram a se manifestar. Alguns apoiavam a ideia do abrigo, enquanto outros viam apenas a oportunidade de lucrar. A situação se intensificou quando especuladores começaram a oferecer propostas para comprar a pousada. Vocês poderiam ganhar muito dinheiro com isso, gente, pensem bem, dizia um deles com um sorriso cativante. Mas João e Sueli, agora mais convencidos do que nunca sobre sua decisão, recusaram todas as ofertas. A missão de transformar a pousada em um abrigo tomou forma. O casal começou a pesquisar e planejar o que seria necessário para a reforma. Eles queriam criar um espaço que não apenas acolhesse os idosos, mas que também os fizesse sentir em casa. Sueli, com seu jeito carinhoso, começou a pensar em como poderia cozinhar para eles, fazendo pratos que aquecessem o coração, enquanto João pensava em atividades que poderiam manter todos ativos e felizes. Os primeiros dias de reforma foram desafiadores. A casa precisava de muito trabalho e a saúde de ambos estava começando a se ressentir da carga. Sueli, que sofria de algumas dores nas articulações, tentava esconder a fadiga, mas João percebeu. Vamos fazer isso juntos, mas sem nos machucar. Não vale a pena arriscar nossa saúde por causa da pressa, sugeriu ele, preocupado. Era uma reflexão que Sueli apreciava. A cada dia que passava, a obra avançava lentamente, mas com muito amor. Eles decidiam juntos as cores das paredes, os móveis e a decoração. A visão de um espaço acolhedor que poderia ser um lar para outras pessoas começava a tomar forma e a esperança surgia em meio ao caos. Enquanto o projeto avançava, uma nova camada de tensão surgiu. Mesmo com a quantidade de trabalho sendo realizada, a polícia começou a se interessar mais pelo caso do ouro. Um agente apareceu em sua porta, buscando mais informações sobre a descoberta. Precisamos saber de onde veio esse ouro, explicou ele, a expressão séria.
Ele pode estar conectado a algo maior e precisamos esclarecer isso. João e Sueli se entreolharam. Eles não tinham a intenção de ocultar nada, mas ao mesmo tempo temiam que todo o processo estivesse prestes a desmoronar. Eles se prepararam para a visita, reunindo todos os documentos que tinham. O agente os ouviu atentamente, mas ficou claro que a investigação ainda estava em andamento. É importante que vocês colaborem. Se tudo estiver em ordem, não há motivo para preocupações, disse o agente antes de sair. Mas as palavras dele ecoaram em suas mentes. O medo de que seu sonho pudesse ser interrompido pela burocracia e por problemas legais se instalou, e a pressão aumentava. Enquanto as reformas continuavam, o dia do levantamento oficial do caso chegou. João e Sueli se sentaram em sua pequena sala, com a mesa repleta de papéis e documentos. Eles haviam se preparado para isso. Queriam mostrar que a descoberta do ouro não era apenas uma questão de bens, mas uma oportunidade de mudança. Quando o advogado local chegou, eles sentiram um misto de alívio e nervosismo. Bom dia, João e Sueli. Estou aqui para ajudar com o que for necessário, disse o advogado enquanto analisava os documentos. Vocês têm uma chance de reivindicar uma parte do valor das barras, mas isso depende de como a investigação se desenrolar. João respirou fundo. Estamos prontos para fazer o que for preciso, mas queremos que essa fortuna beneficie a nossa comunidade, especialmente os idosos que precisam de um lar. O advogado sorriu, reconhecendo a determinação deles. Isso é admirável. Se a investigação confirmar que o ouro é de fato parte de um contrabando apreendido, vocês podem ser recompensados por sua honestidade e cidadania. A parte que lhes couber pode ser significativa. As palavras do advogado trouxeram um novo ânimo ao casal. A ideia de que o dinheiro poderia realmente ser usado para ajudar outros parecia mais palpável. Aquela visão do abrigo para idosos agora se transformava em uma realidade possível e eles estavam determinados a tornar aquele sonho concreto. Nos meses seguintes, João e Sueli se dedicaram intensamente à reforma da pousada. Cada dia era uma nova oportunidade de trabalhar juntos, de rir e de compartilhar momentos que fortaleciam o amor e a parceria que construíram ao longo de tantos anos. Eles contratavam trabalhadores locais quando necessário, garantindo que o dinheiro fosse usado para ajudar a economia da comunidade. Olha como tudo está mudando, Sueli, exclamou João, olhando para as paredes recém-pintadas. Este lugar vai ser incrível, sim, e vai ser um espaço onde as pessoas se sentirão amadas e respeitadas, respondeu Sueli. Vamos fazer desse lugar um verdadeiro lar. O calor humano que emanava da pousada renovada começou a atrair a atenção da comunidade. Alguns vizinhos paravam para conversar, oferecendo ajuda ou simplesmente admirando a transformação. O entusiasmo começou a contagiar a todos, e a esperança de que aquele espaço se tornasse um abrigo para os idosos crescia como uma chama. Mas a situação ainda estava longe de ser tranquila. As investigações da polícia continuavam, e a pressão por parte de parentes oportunistas se intensificava. O irmão de Sueli, que aparecera antes, a procurou novamente. Você tem que considerar vender esse imóvel. Não faz sentido continuar nessa linha. Você e João não têm experiência com isso, disse ele, tentando persuadi-la. Não é apenas um imóvel, é um sonho, respondeu Sueli, determinada. E eu não irei desistir do que acreditamos. A determinação de Sueli era admirável e, ao mesmo tempo, assustadora. João sabia que ela estava lutando contra um mar de pressões externas, mas a força que viam em sua visão era ainda maior. Juntos, eles estavam se tornando mais do que apenas um casal. Eram uma equipe pronta para enfrentar qualquer obstáculo. Em uma manhã chuvosa, quando a obra estava quase concluída, Sueli recebeu uma ligação do advogado. A investigação sobre as barras de ouro havia avançado e eles precisavam se encontrar. O coração de João disparou. A tensão que ele sentia era palpável. O que agora? Quando se encontraram com o advogado,
Ele explicou que a polícia havia confirmado que as barras eram parte de um contrabando que havia sido apreendido anos atrás e esquecido em um processo arquivado. No entanto, continuou ele, como vocês foram os descobridores, há uma parte do valor que pode lhes ser atribuída, mas será necessário um processo legal que pode levar algum tempo. João e Sueli escutaram atentamente, suas esperanças balançando entre a confirmação do que já sabiam e a incerteza do futuro. A parte que vocês receberão pode ser significativa, mas será crucial que vocês se mantenham firmes em sua decisão de usar isso para o bem, aconselhou o advogado. A conversa despertou um ímpeto renovado no casal. Eles estavam determinados a não apenas ficar com o que lhes era devido, mas a usar essa oportunidade de uma maneira que beneficiasse a vida de outros. João olhou nos olhos de Sueli e disse: "Estamos nessa juntos, independentemente do que venha a acontecer." Com o coração cheio de esperança, eles retornaram para a pousada. A reforma estava quase concluída e a energia que emanava do local era palpável. Os vizinhos começavam a ajudar a trazer móveis e doações para o abrigo. Os idosos da comunidade, que já se sentiam sozinhos, começaram a aparecer, atraídos pelo que poderia ser um novo lar. "Estamos fazendo isso acontecer, Sueli. Olha quantas vidas estamos tocando apenas com essa ideia", disse João animado ao ver os rostos sorridentes. "E isso é só o começo, meu amor. Tenho certeza de que vamos fazer muito mais", respondeu Sueli orgulhosa. O casal sentia que estavam no caminho certo para transformar não apenas a pousada, mas a vida de muitos. Assim, a história de João e Sueli continuava a se desenrolar, cheia de desafios e recompensas. Eles aprenderam que a verdadeira riqueza não estava apenas nas barras de ouro, mas nas conexões que faziam com os outros, na capacidade de amar e de transformar, e na esperança que eles trouxeram à comunidade. A vida, agora, estava repleta de possibilidades, e a pousada se tornaria um lar onde as memórias seriam criadas e compartilhadas para sempre. Com o calor da comunidade ao redor deles, João e Sueli se tornaram figuras centrais em um movimento que buscava não apenas acolher os idosos, mas também transformar a perspectiva de vida deles. Eles começaram a planejar eventos comunitários, como festas de Natal e jantares de primavera, para estreitar laços e fazer do abrigo um lugar vibrante e cheio de amor. A cada novo evento, mais pessoas se sentiam atraídas pela pousada, e o conceito de um lar tornou-se uma realidade palpável. A pressão da investigação policial ainda pairava sobre eles, mas João e Sueli encontraram força um no outro e na comunidade. Eles estavam determinados a mostrar que poderiam fazer a diferença, e cada dia em que a pousada se enchia de risos e histórias era um passo em direção à realização de um sonho, que agora ia muito além da simples descoberta do ouro. A transformação da pousada em um abrigo para idosos se tornou um símbolo de esperança e renovação. E enquanto João e Sueli caminhavam juntos por aquele caminho cheio de desafios, o que começou como uma simples reforma se transformou em uma jornada de vida, repleta de amor, compaixão e a certeza de que, em tempos difíceis, a verdadeira riqueza está na capacidade de cuidar uns dos outros. A reforma da pousada estava quase concluída e a excitação na pequena cidade de Caraguatatuba crescia dia após dia. João e Sueli dedicavam cada minuto livre ao projeto, que agora já tinha um nome: Lar do Amanhã. Era um nome que refletia não apenas o abrigo que estavam criando, mas também a esperança de um futuro melhor para todos que ali chegassem. Na manhã em que decidiram abrir as portas para a comunidade, o sol brilhava intensamente, iluminando a nova fachada da pousada que havia sido revitalizada com cores alegres. A energia no ar era palpável. Um movimento crescente de curiosidade e entusiasmo cercava o local. João olhou pela janela, observando os vizinhos e amigos se aproximando. "É hoje, Sueli. Estamos prontos para mostrar ao mundo o que fizemos", disse ele, com um brilho nos olhos. Sueli, ainda na cozinha, cheirando o aroma do bolo que estava assando, sorriu.
Eu só espero que todos gostem do que preparamos. Fiz algumas das receitas que costumamos fazer nas festas e coloquei todo o meu carinho nelas. A abertura do Lar do Amanhã estava sendo aguardada com expectativa. Notícias sobre a transformação da antiga pousada se espalharam rapidamente e muitos já conheciam a história dos dois. João e Sueli não eram apenas mais um casal de idosos. Eles eram a prova viva de que a generosidade e o amor podem transformar vidas e comunidades. Quando as primeiras pessoas começaram a chegar, o coração de Sueli acelerou. Ela estava ansiosa, mas sentia também um impulso de esperança. Vizinhos, amigos e até alguns desconhecidos se aproximavam, atraídos pela promessa de um espaço acolhedor e cheio de vida. "Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos!", anunciou João, abrindo a porta com um sorriso largo. "Estamos tão felizes que vocês vieram. Entrem, por favor." Os convidados começaram a entrar admirando os novos ambientes. A sala de estar era aconchegante, com sofás confortáveis e uma decoração que refletia a história e as raízes da comunidade. O cheiro do bolo recém-assado se misturava ao aroma do café fresco, criando um ambiente caloroso e convidativo. "Olha, que bonito! Vocês realmente se superaram", comentou uma vizinha, enquanto examinava as paredes adornadas com fotos antigas da cidade. "Essas memórias são tão importantes para todos nós. Obrigado. Queremos que todos se sintam em casa aqui", respondeu Sueli com um brilho nos olhos. Ela sentiu um calor no coração ao ver as expressões de alegria e admiração nos rostos de cada pessoa que ali estava. Enquanto os convidados se acomodavam, João fez um pequeno discurso. "Estamos aqui hoje para celebrar não apenas a reforma desta pousada, mas a criação de um novo lar. O Lar do Amanhã é um espaço para aqueles que precisam de carinho, apoio e uma segunda chance. Queremos fazer a diferença na vida de muitos, e sabemos que, com a ajuda de cada um de vocês, podemos tornar isso possível." Os aplausos ecoaram pela sala, e a emoção era visível nos rostos de todos os presentes. A energia estava contagiante, e a sensação de solidariedade preenchia o ambiente. Enquanto a festa prosseguia, Sueli se dedicou a servir os convidados, apresentando suas especialidades culinárias. Cada prato que saía da cozinha era uma expressão de amor e dedicação. Ela lembrou-se de sua avó, que sempre dizia que a comida era uma forma de unir as pessoas. E ali, naquele espaço recém-reformado, ela sentia que sua avó estaria orgulhosa. Durante o evento, várias pessoas compartilharam histórias de suas vidas, experiências e memórias. João e Sueli ouviram atentamente, sentindo-se parte de algo maior. A comunidade estava se unindo em torno de um propósito comum, e isso aquecia seus corações. Mas, como sempre, nem tudo era perfeito. No meio da celebração, Sueli percebeu a presença do irmão, Carlos. Ele estava parado à porta, observando com um olhar crítico. "Ainda é tempo de vocês reconsiderarem essa ideia, Sueli", disse ele ao se aproximar. "Vocês não sabem nada sobre administrar um abrigo, e se tudo der errado?" "Carlos, nós sabemos o que estamos fazendo", respondeu Sueli com firmeza. "Estamos aqui para ajudar, não para lucrar. Esta é a nossa comunidade e precisamos cuidar dela." "Mas o que vocês têm a ganhar com isso? Esse lugar pode se tornar um fardo", insistiu Carlos, a preocupação estampada em seu rosto. João se juntou à conversa. "O que temos a ganhar é muito mais do que dinheiro, Carlos. Estamos aqui para fazer a diferença. Se você não acredita nisso, talvez você devesse se afastar." Carlos hesitou, mas o olhar desafiador de Sueli e a determinação de João o fizeram pensar duas vezes. Ele não estava acostumado a ver sua irmã tão firme em suas convicções. "Só quero que vocês não se machuquem", disse ele antes de se afastar. A conversa deixou um gosto amargo na boca de Sueli, mas ela não queria que isso interferisse na festa. Em vez disso, decidiu se concentrar no que realmente importava: as vidas que poderiam ser mudadas pelo Lar do Amanhã. Com o passar do tempo, mais pessoas começaram a se aproximar, curiosas sobre como poderiam ajudar. Algumas ofereciam doações, outras se ofereciam para voluntariar.
Gradualmente, o Lar do Amanhã se tornava um centro pulsante de amor e solidariedade. Um dos primeiros idosos a se inscrever para viver no abrigo foi seu Joaquim, um homem de 72 anos que havia perdido a esposa no ano anterior. Ele chegou à festa com um sorriso tímido, mas logo se soltou ao perceber que ali encontraria um novo lar. Eu estava precisando de um lugar assim, disse ele a João, enquanto se servia de um pedaço de bolo. Vocês têm um coração enorme. João sorriu de volta, sentindo a conexão que estava se formando. Nós estamos aqui para isso, seu Joaquim. Vamos cuidar uns dos outros. Com o tempo, o abrigo começou a ganhar vida. A cada nova semana, novos moradores chegavam, e cada um trazia suas histórias, experiências e memórias. Os laços que se formavam eram profundos, e a pousada se tornava um verdadeiro lar, repleto de risos e apoio mútuo. Enquanto o número de moradores aumentava, João e Sueli se viram diante de novos desafios. Havia questões administrativas, cuidados com a saúde dos idosos e a necessidade de criar uma rotina que tornasse o lar um espaço seguro e acolhedor. As responsabilidades eram muitas, mas juntos eles estavam determinados a enfrentar cada obstáculo. Precisamos organizar atividades, sugeriu Sueli em uma manhã enquanto tomavam café. Os idosos precisam de estímulo e isso pode ajudá-los a se sentirem mais vivos. João concordou. Podemos fazer aulas de culinária, sessões de cinema e passeios pela praia. O importante é que todos se sintam parte da comunidade. A ideia de atividades rapidamente se espalhou entre os moradores e todos começaram a se envolver. Cada um trouxe suas habilidades e paixões. Dona Maria, uma artista aposentada, ofereceu-se para dar aulas de pintura. Seu Carlos, um ex-professor de história, começou a organizar debates e palestras sobre temas que interessavam os moradores. Enquanto isso, a pressão da investigação policial persistia. O advogado de João e Sueli explicou que, embora a polícia estivesse ciente do uso do ouro para fins nobres, a formalização da situação exigiria tempo e paciência. Vocês estão fazendo um trabalho admirável, mas é importante que mantenham tudo documentado e em ordem, aconselhou. Sueli e João tomaram isso como um lembrete. O foco no abrigo era vital, mas também precisavam garantir que a parte do valor que lhes cabia fosse usada corretamente e de forma legal. Conforme os meses passaram, a vida no Lar do Amanhã se tornou uma rotina. O espaço estava cheio de risos, conversas animadas e o aroma reconfortante de comida caseira. João e Sueli descobriram que a verdadeira riqueza estava na conexão que estavam construindo com aqueles ao seu redor. Certa tarde, enquanto organizavam um pequeno bazar para arrecadar fundos, Sueli recebeu uma visita inesperada. Era a assistente social do município. Oi, Sueli. Eu ouvi falar sobre o que vocês estão fazendo aqui e gostaria de parabenizá-los, disse a jovem com um sorriso caloroso. Obrigada, estamos tentando fazer a diferença, respondeu Sueli, um pouco nervosa. Ainda temos muito a aprender, mas estamos aqui para ajudar. A assistente social expressou o desejo de colaborar, ajudando na organização de eventos e oferecendo orientações sobre como melhorar ainda mais o abrigo. A comunidade precisa de pessoas como vocês. Estão fazendo um trabalho maravilhoso, elogiou. Esse apoio trouxe um novo ânimo a João e Sueli. Eles perceberam que o Lar do Amanhã não era apenas um abrigo, mas um projeto que poderia inspirar mudanças em toda a cidade. Ao mesmo tempo, a assistente social os ajudou a formalizar algumas atividades e a promover o abrigo, chamando a atenção de doadores e voluntários. No entanto, a vida tranquila estava prestes a ser desafiada novamente. Um dia, enquanto Sueli organizava a despensa, recebeu uma ligação do advogado. Sueli, precisamos discutir algumas questões sobre a investigação do ouro. As coisas estão se complicando, disse ele, a voz preocupada. O coração de Sueli disparou. O que aconteceu? Parece que algumas das barras têm um histórico de origem muito conturbado. Precisamos nos reunir o mais rápido possível para entender as implicações disso para vocês e para o abrigo.
Naquela noite, Sueli e João sentaram-se juntos, enfrentando a incerteza que pairava sobre suas vidas. O que vamos fazer, João? Nossa missão é ajudar as pessoas, e se tudo isso acabar prejudicando o abrigo? Sueli estava angustiada, suas mãos tremiam. Vamos nos encontrar com o advogado e entender exatamente o que está acontecendo. Precisamos ter todas as informações antes de tomar qualquer decisão, respondeu João, colocando a mão sobre a dela. Independentemente do que aconteça, não podemos esquecer nosso propósito. No dia seguinte, estavam no escritório do advogado, que lhes explicou que as barras haviam sido ligadas a uma rede de contrabando que ainda estava sob investigação. Se vocês forem considerados cúmplices, a situação pode ficar complicada, mas se continuarem a ser transparentes e a usarem o ouro para fins altruístas, isso pode jogar a seu favor, disse ele. Sueli sentiu um nó na garganta. Mas e o abrigo? O que vai acontecer com o nosso sonho? Se vocês forem compreendidos como agentes de mudança e não como criminosos, isso pode minimizar os danos. O importante é que vocês continuem com o que estão fazendo, aconselhou o advogado. João apertou a mão de Sueli, enquanto ela tentava absorver as palavras. O que começou como uma bênção agora parecia uma tempestade à espreita. No entanto, eles estavam determinados a não desistir do lar do amanhã. A comunidade precisava deles, e eles se sentiam prontos para enfrentar qualquer desafio. Com a ajuda da assistente social, organizaram um evento comunitário para arrecadar fundos e, ao mesmo tempo, aumentar a conscientização sobre a importância de cuidar dos idosos. A ocasião seria uma grande festa, onde todos poderiam se reunir e celebrar a vida. A festa foi um sucesso incrível. As pessoas se reuniram para dançar, compartilhar histórias e lembrar que a vida é feita de conexões. O lar do amanhã não era apenas um abrigo, era um símbolo de esperança. E enquanto João e Sueli observavam a alegria em cada rosto, a certeza de que estavam fazendo a escolha certa os envolveu. No entanto, a situação legal continuava a se desenrolar. O advogado os atualizava frequentemente, e a incerteza era um fardo pesado. Mesmo assim, a determinação de João e Sueli se fortalecia a cada novo dia. Eles estavam fazendo a diferença, e isso era o que mais importava. Com o apoio da comunidade e a visão de um futuro melhor, João e Sueli continuaram a lutar. A vida no lar do amanhã pulsava com amor e solidariedade, e cada desafio os tornava mais próximos. Se a vida nos deu essa oportunidade, não podemos deixar que nada nos impeça de fazer o bem, João afirmou, enquanto olhavam pela janela para o horizonte. A luz do sol refletia nas ondas do mar, e a esperança era renovada a cada dia. Assim, enquanto os dias passavam, a história de João e Sueli continuava a se desenrolar, mostrando que, mesmo em meio a adversidades, o amor e a determinação podem transformar vidas e comunidades. Eles aprenderam que a verdadeira riqueza não está apenas nas posses materiais, mas nas conexões que fazemos e nos legados que deixamos. E mesmo com as nuvens escuras da incerteza pairando sobre eles, a luz do amor e da solidariedade brilhava intensamente. A pressão sobre João e Sueli começou a aumentar à medida que as investigações em torno da origem do ouro se aprofundavam. A atmosfera no lar do amanhã, que até então estava repleta de risos e esperança, começou a ser tingida por uma sombra de incerteza. Como poderiam continuar a ajudar a comunidade se a própria fundação do lar estivesse ameaçada? Certa manhã, enquanto organizava a sala de atividades para o grupo de pintura que Dona Maria liderava, Sueli recebeu uma ligação do advogado. João estava ao seu lado, sentindo a tensão crescer. Sueli, precisamos conversar. As coisas mudaram desde a última vez que nos encontramos, disse ele, a voz grave. Sobre o que exatamente? Sueli perguntou, seu coração acelerando. O que posso dizer é que a polícia encontrou mais indícios de que as barras de ouro estão ligadas a um esquema de contrabando mais amplo do que pensávamos. Eles querem saber como vocês obtiveram as barras e se há alguma conexão com os envolvidos.
Mas nós não temos nada a ver com isso. Nós apenas encontramos o ouro. João interveio, a frustração evidente em sua voz. Eu sei, mas precisam estar preparados. É importante que vocês mantenham a transparência e que colaborem com as autoridades. Isso pode ajudá-los a se distanciar de qualquer implicação negativa. Sueli desligou o telefone, sentindo um peso imenso em seu peito. João, e se tudo isso desmoronar? E se a gente perder o lar? Não vamos deixar isso acontecer, Sueli. O que estamos fazendo aqui é muito maior do que nós. As vidas que estamos tocando, isso é o que importa, disse João, tentando infundir coragem em seu coração. Nos dias que se seguiram, a pressão começou a afetar não apenas João e Sueli, mas todos os moradores do abrigo. Os idosos começaram a perceber que algo estava acontecendo, e as conversas no café da manhã tornaram-se mais pesadas. O que está acontecendo com vocês, filhos? Perguntou Dona Maria, olhando para eles com preocupação. Sinto que há algo no ar. Está tudo bem, Dona Maria, respondeu Sueli, tentando manter a calma. Apenas algumas questões burocráticas. Estamos cuidando disso. Mas não havia como esconder a verdade por muito tempo. As notícias sobre a investigação começaram a circular na vizinhança. Os vizinhos que antes apoiavam o Lar do Amanhã agora estavam divididos. Alguns expressavam preocupação com a reputação do abrigo, enquanto outros defendiam João e Sueli, reconhecendo a boa intenção por trás do projeto. O clima de incerteza atingiu seu ápice durante uma reunião comunitária que foi convocada para discutir o futuro do abrigo. O salão comunitário estava lotado e a atmosfera era tensa. João se levantou para fazer um discurso, mas o medo de que tudo o que haviam construído pudesse desmoronar era palpável. Queremos que todos saibam que estamos aqui para ajudar. O Lar do Amanhã não é apenas um abrigo, é um espaço para todos nós, e estamos comprometidos a fazer dele um lugar seguro e acolhedor, começou ele, tentando transmitir sua paixão. Mas e o ouro, João? Perguntou um vizinho. E se tudo isso for um problema legal? Como podemos confiar que vocês podem administrar isso? Estamos trabalhando com as autoridades para esclarecer a situação. Sejam pacientes conosco. O que encontramos é um testemunho de que as coisas nem sempre são o que parecem, disse Sueli com firmeza. Estamos aqui para cuidar de vocês e dos que precisam de ajuda. Não estamos aqui para nos beneficiar de nada. O que queremos é fazer o bem. A reunião estava se tornando um campo de batalha de opiniões, e João e Sueli perceberam que precisavam agir para restaurar a confiança da comunidade. Eles decidiram organizar uma série de eventos para aproximar ainda mais os moradores e mostrar que o amor e o apoio ao próximo eram a verdadeira essência do Lar do Amanhã. Nos dias seguintes, eles trabalharam incansavelmente para planejar um festival comunitário. A ideia era reunir não apenas os moradores do abrigo, mas toda a comunidade para celebrar a vida, a solidariedade e a esperança. O evento seria uma oportunidade para todos se unirem e reafirmarem seu compromisso com o bem-estar uns dos outros. Vamos fazer isso juntos, disse João a Sueli, enquanto planejavam as atividades. Teremos barracas de comida, música, danças e até um concurso de talentos. Precisamos mostrar a todos que o amor e a união superam qualquer adversidade. Com a determinação renovada, começaram a trabalhar. O apoio da comunidade começou a fluir novamente, e muitos vizinhos se ofereceram para ajudar com a organização. Dona Maria se encarregou das receitas, enquanto seu Joaquim cuidou da música, trazendo sua banda de amigos. No dia do festival, o sol brilhava com força sobre Caraguatatuba. O Lar do Amanhã estava enfeitado com balões coloridos e flores, e o som da música começava a preencher o ar. Famílias chegaram trazendo crianças e sorrisos, enquanto os idosos do abrigo se preparavam para participar das atividades. É maravilhoso ver todos aqui, disse Sueli, olhando ao redor. Estamos juntos, e isso é o que importa. Sim, aqui estamos nós, unidos, respondeu João, sentindo-se esperançoso. E isso vai mostrar a todos que somos mais fortes juntos. O festival foi um sucesso absoluto.
As barracas de comida estavam repletas de delícias caseiras que Dona Maria havia preparado, e os sorrisos das crianças eram contagiantes. O palco montado no quintal do abrigo se tornou um espaço vibrante, onde os talentos da comunidade brilharam. As danças, as músicas, os relatos de vida, tudo isso se entrelaçou em uma tapeçaria de amor e conexão. No auge do evento, João e Sueli subiram ao palco para agradecer a todos. Queremos agradecer a cada um de vocês por estarem aqui hoje. Esta festa é um testemunho do que podemos alcançar juntos. O Lar do Amanhã é um espaço de amor e solidariedade, e queremos que todos façam parte disso, disse João, os olhos brilhando de emoção. Enquanto o público aplaudia, Sueli tomou o microfone e acrescentou: independentemente dos desafios que encontraremos, o amor sempre prevalecerá. Estamos todos juntos nesta jornada, e por isso somos gratos a cada um de vocês. Vamos continuar a fazer do Lar do Amanhã um espaço de acolhimento e esperança. Os aplausos aumentaram e lágrimas de felicidade começaram a escorregar pelo rosto de Sueli. O evento se transformou em uma celebração de resiliência e união, e o espírito da comunidade foi renovado. As preocupações que antes pairavam sobre eles pareciam pequenas diante da força do amor que havia preenchido o ar. Quando o festival chegou ao fim e os convidados começaram a se despedir, um grupo de pessoas se aproximou de João e Sueli. Queremos ajudar mais. O que vocês precisam? Perguntaram, determinados. Aqueles momentos de apoio renovaram a esperança de João e Sueli na transformação que estavam promovendo. Eles perceberam que, mesmo enfrentando dificuldades, a união e a empatia da comunidade eram mais poderosas do que qualquer problema legal ou dúvida sobre o futuro. Nos dias seguintes, a investigação da polícia continuou a avançar, mas o clima ao redor do Lar do Amanhã havia mudado radicalmente. A comunidade se uniu em torno do abrigo e, mesmo com a sombra da incerteza, a luz da solidariedade era inegável. O advogado de João e Sueli os contatou novamente, afirmando que, graças ao apoio da comunidade e à transparência em suas ações, a polícia estava começando a ver o lado positivo da situação. Vocês mostraram que estão fazendo a diferença e trabalhando para o bem. Isso é fundamental, disse ele, seu tom otimista trazendo um novo ânimo ao casal. Isso é o que sempre quisemos, ser uma força para o bem, respondeu João, sentindo-se revigorado. Estamos prontos para enfrentar qualquer desafio, contanto que estejamos juntos. E assim, enquanto os dias se desenrolavam, as preocupações com a investigação se tornaram mais gerenciáveis. Ao mesmo tempo, havia um novo senso de propósito e comunidade no Lar do Amanhã. Cada dia trazia novas oportunidades de aprendizado, crescimento e conexão. O amor e a determinação de João e Sueli foram fundamentais para enfrentar os desafios que se apresentavam. Eles aprenderam que a verdadeira riqueza não está apenas nas posses materiais, mas nas relações que construímos e nas vidas que tocamos. E com isso em mente, João e Sueli continuaram a ser faróis de esperança, mostrando ao mundo que, mesmo em meio à adversidade, a luz do amor nunca se apaga. A tensão que pairava sobre o Lar do Amanhã começou a se dissipar após o festival, mas as incertezas ainda estavam presentes. João e Sueli se concentravam em fazer do abrigo um lugar cada vez mais acolhedor, enquanto aguardavam as atualizações do advogado sobre a investigação do ouro. Com o apoio da comunidade, a rotina dos moradores estava se transformando em um ciclo vibrante de atividades. As aulas de pintura com Dona Maria e os debates com seu Joaquim tornaram-se populares, e os idosos estavam se engajando cada vez mais. A atmosfera no lar era de renovação e esperança, mas a sombra da incerteza ainda pairava sobre a cabeça de João e Sueli. Uma tarde, enquanto estavam na cozinha preparando um lanche para os moradores, o advogado ligou. João, Sueli, preciso que venham ao meu escritório amanhã. Temos novidades sobre a investigação. A ansiedade tomou conta deles. O que será que aconteceu? Sueli perguntou preocupada. E se a situação piorou?
Vamos lá e descobriremos. Não podemos deixar que a ansiedade nos consuma. O que temos de mais precioso aqui são as vidas que estamos tocando, disse João, tentando acalmá-la. O dia seguinte chegou, e o coração de Sueli estava pesado enquanto dirigiam até o escritório do advogado. Quando chegaram, foram recebidos com um olhar sério, mas ao mesmo tempo esperançoso. Situação complicada, mas temos boas notícias. A polícia reconheceu os esforços de vocês em manter o abrigo e a ajuda à comunidade. Como parte desse reconhecimento, eles estão dispostos a não seguir com acusações se vocês continuarem a trabalhar em prol do bem-estar dos idosos e da comunidade, informou o advogado. Um suspiro de alívio escapou dos lábios de Sueli. Então não iremos enfrentar problemas legais? Não, desde que vocês permaneçam transparentes e continuem contribuindo. Além disso, gostaria de sugerir que busquem apoio de instituições que possam ajudar com recursos e estrutura para o lar. Isso fortalecerá ainda mais sua posição e mostrará que o Lar do Amanhã é um espaço legítimo que traz benefícios à comunidade. João e Sueli se entreolharam, sentindo a esperança renascer. Vamos fazer isso. Vamos buscar ajuda e fazer do nosso lar um lugar ainda melhor, exclamou João. Nos dias que se seguiram, o casal se dedicou a explorar as possibilidades de parcerias com instituições locais e ONGs. Sueli começou a pesquisar e contatar organizações que poderiam oferecer apoio financeiro e estrutural para garantir que o Lar do Amanhã se tornasse um modelo de acolhimento e solidariedade. Enquanto isso, a vida no abrigo continuava a florescer. Os moradores estavam cada vez mais envolvidos nas atividades e um espírito de camaradagem se estabeleceu. Eles começaram a compartilhar suas histórias, experiências e talentos, formando um laço que se tornava cada vez mais forte. Dona Maria decidiu organizar uma exposição de arte com os trabalhos dos alunos da sua aula, o que animou ainda mais o ambiente. Isso vai ser incrível, Dona Maria. Todos vão amar ver o que vocês criaram, disse Sueli, entusiasmada. Vamos fazer disso um evento especial. E assim, a exposição foi agendada. Todos os moradores se prepararam para mostrar suas obras. Havia pinturas, artesanato e até algumas poesias de seu Joaquim, que sempre teve um jeito especial com as palavras. No dia da exposição, a comunidade se reuniu novamente no Lar do Amanhã. As paredes estavam decoradas com as obras de arte e o brilho nos olhos dos moradores era inconfundível. As risadas e os aplausos ecoavam enquanto os visitantes admiravam o que havia sido produzido com tanto amor e dedicação. Sueli, emocionada, olhou para João. Olha o que conseguimos construir. Isso é só o começo. Sim, e cada um deles aqui é uma parte fundamental disso. Eles estão encontrando um novo propósito e isso é maravilhoso, respondeu João, seu coração cheio de orgulho. O evento foi um sucesso, atraindo a atenção da mídia local. Os repórteres cobriram a história do Lar do Amanhã, destacando a transformação que João e Sueli haviam promovido na vida de tantos idosos. Isso despertou um novo interesse por parte de organizações que estavam dispostas a ajudar, e logo chegaram propostas de apoio, tanto financeiro quanto em forma de voluntariado. Com esse suporte, o abrigo começou a crescer em infraestrutura. A reforma da pousada foi ampliada para incluir mais quartos e espaços comuns, e um jardim comunitário foi criado, onde todos podiam se reunir para plantar e colher. Sueli, com seu amor pela cozinha, começou a trabalhar em um projeto de hortas verticais, incentivando os moradores a se envolverem no cultivo de ervas e legumes. Uma manhã, enquanto cuidavam do jardim, João sentiu uma onda de gratidão. Acho que encontramos nosso propósito, Sueli. Estamos realmente fazendo a diferença. Com certeza. Cada planta que cresce aqui é uma nova vida, uma nova esperança, respondeu Sueli sorrindo. E o melhor de tudo é que estamos fazendo isso juntos. À medida que o Lar do Amanhã se tornava um exemplo de solidariedade e amor, a ligação de João e Sueli se tornava ainda mais forte. Eles aprenderam que enfrentar desafios juntos os tornava mais resilientes
e que a comunidade era uma extensão da família que haviam construído. Mas uma nova reviravolta estava por vir. Certa tarde, enquanto organizavam as novas doações recebidas, um homem desconhecido entrou no abrigo. Ele se apresentou como um representante do governo, afirmando que estava ali para falar sobre a situação do ouro. Precisamos esclarecer algumas questões sobre as barras de ouro que vocês encontraram, disse o homem com um olhar sério. A investigação ainda não está totalmente encerrada e precisamos que vocês colaborem. João e Sueli trocavam olhares nervosos. Claro, estamos aqui para ajudar. Mas por favor entendam que nosso foco é o bem-estar dos idosos e da comunidade, disse João, sua voz firme. O representante do governo acenou com a cabeça. Entendo a importância do trabalho que vocês estão fazendo. No entanto, precisamos garantir que tudo esteja em conformidade. A boa notícia é que a polícia está vendo o que vocês construíram. Isso pode ajudar na resolução da investigação. Enquanto o homem falava, Sueli sentiu uma mistura de nervosismo e esperança. Eles estavam a um passo de finalmente se livrar da sombra do passado, mas a incerteza ainda pairava no ar. Quando teremos mais informações? Perguntou Sueli, ansiosa. Ainda não posso dar um prazo exato, mas assim que tivermos tudo documentado, entraremos em contato. Continuem com o trabalho maravilhoso que estão fazendo. É inspirador, disse o representante antes de se retirar. Com essa nova etapa, João e Sueli renovaram seu compromisso com o Lar do Amanhã. Eles sabiam que ainda havia desafios pela frente, mas estavam determinados a não deixar que nada os impedisse de continuar ajudando os que mais precisavam. A vida no abrigo estava em pleno crescimento e a comunidade se unia mais do que nunca. À medida que os dias se passavam e a vida continuava a florescer no Lar do Amanhã, João e Sueli aprenderam que a verdadeira força estava nas conexões que faziam e na determinação de nunca desistir do que acreditavam. Eles tinham um propósito maior e estavam prontos para enfrentá-lo juntos. A vida no Lar do Amanhã havia se tornado uma fonte de alegria e esperança, mas a incerteza sobre a situação do ouro continuava a pairar sobre João e Sueli. No entanto, a comunidade havia se unido de tal forma que eles sentiam que, independentemente do que acontecesse, estariam prontos para enfrentar qualquer desafio. Dias após a visita do representante do governo, uma nova reunião comunitária foi convocada e a atmosfera no ar era de expectativa. Moradores do abrigo e vizinhos se reuniram para discutir o que poderia ser feito para fortalecer ainda mais a ligação entre eles e garantir que o lar continuasse a prosperar. João e Sueli tomaram a frente na reunião, prontos para ouvir as preocupações e sugestões dos presentes. Estamos aqui para ouvir todos vocês. O Lar do Amanhã é um projeto de todos nós, e juntos podemos torná-lo ainda melhor, disse João, com um sorriso encorajador. Precisamos mostrar ao governo que estamos unidos e que o que fazemos aqui é importante para todos, sugeriu Dona Maria, com seu jeito caloroso. Talvez possamos organizar mais eventos para mostrar nossa força. Ótima ideia, exclamou Sueli. O que vocês acham de um dia de portas abertas? Podemos convidar a comunidade para conhecer melhor o abrigo, ver as atividades que estamos realizando e talvez arrecadar algumas doações. As ideias começaram a fluir e a reunião rapidamente se transformou em um brainstorming animado. Todos estavam entusiasmados com a possibilidade de mostrar ao mundo o que havia sido construído, e a sensação de solidariedade era palpável. Enquanto as conversas avançavam, João teve uma ideia. E se fizermos um mural comunitário, um espaço onde todos possam deixar sua marca, suas histórias e suas esperanças para o futuro? Isso poderia ser uma forma de celebrar a união e a diversidade do nosso lar. A proposta foi recebida com aplausos e entusiasmo. O mural se tornaria uma expressão visual da história e da identidade do Lar do Amanhã. Os moradores começaram a planejar como poderiam contribuir, e logo uma equipe foi formada para coordenar a pintura e a organização do evento.
O dia de portas abertas foi agendado para um sábado, e a preparação começou imediatamente. João e Sueli dedicaram-se a divulgar o evento, conversando com os vizinhos e compartilhando convites em grupos comunitários. As redes sociais também foram utilizadas para alcançar mais pessoas, e com o apoio da mídia local, o evento ganhou uma nova dimensão. Quando o tão esperado dia chegou, uma energia contagiante preenchia o ar. O sol brilhava, e os moradores do abrigo estavam animados, prontos para receber a comunidade. As barracas estavam organizadas, oferecendo petiscos caseiros, artesanato e informações sobre as atividades do lar. Estamos prontos para mostrar ao mundo o que somos capazes, disse Sueli a João, enquanto olhava para a fila de pessoas que começavam a se formar na entrada. A animação era visível em seus rostos. O evento começou com uma apresentação musical liderada por seu Joaquim e sua banda, que animaram todos com suas canções. As pessoas se reuniram, dançaram e cantaram, sentindo a energia positiva que emanava do espaço. Havia risadas, histórias compartilhadas e uma sensação de pertencimento que preenchia cada canto do lar do amanhã. Ao longo do dia, os visitantes foram convidados a explorar o abrigo, conhecer os moradores e participar de atividades. O mural comunitário, que estava sendo pintado sob a supervisão de Dona Maria, rapidamente se transformou em uma obra vibrante, cheia de cores e significados. Cada pessoa que passava pelo mural deixava sua marca, um desenho, uma palavra de esperança ou uma frase que representasse seus desejos para o futuro. As crianças se divertiam nas atividades organizadas, criando arte, jogando e dançando. Os idosos se sentiam revitalizados, interagindo com os visitantes e compartilhando suas histórias de vida. O calor humano que preenchia o espaço era a prova de que o lar do amanhã era muito mais do que um abrigo. Era uma verdadeira comunidade. Quando o sol começou a se pôr, a energia do evento atingiu seu ápice. João e Sueli subiram ao palco novamente, agradecendo a todos pela presença e apoio. Vocês mostraram que juntos somos mais fortes. O lar do amanhã é um símbolo de amor e solidariedade, e estamos aqui para cuidar uns dos outros, disse João, sua voz emocionada. Sueli acrescentou: e este mural é um testemunho do que somos. Cada cor, cada traço é uma história. Vamos continuar a escrever essa história juntos. Os aplausos ecoaram e muitos dos presentes sentiram lágrimas de alegria nos olhos. A sensação de união era indescritível. Ao final do evento, quando os visitantes começaram a se despedir, muitos se comprometeram a retornar e participar ativamente das atividades do lar. Foi um dia incrível, comentou uma vizinha. Estou tão feliz por ter vindo. Este lugar é realmente especial. Com os corações cheios de gratidão, João e Sueli estavam certos de que o lar do amanhã estava no caminho certo. Eles haviam conseguido unir a comunidade em torno de um propósito maior, e a esperança estava mais viva do que nunca. Nos dias seguintes, o abrigo continuou a prosperar. A equipe de voluntários aumentou e novas parcerias começaram a surgir. Organizações locais se ofereceram para ajudar com recursos e programas, e a notícia do impacto positivo do lar começou a se espalhar por outras cidades. Mas mesmo em meio a esse sucesso, a investigação sobre o ouro ainda não havia terminado. João e Sueli continuavam a trabalhar com o advogado e as autoridades, garantindo que tudo fosse tratado com transparência e responsabilidade. E, ao mesmo tempo, eles criavam um legado que iria além de qualquer desafio que pudessem enfrentar. Com cada nova etapa, João e Sueli aprendiam a confiar não apenas em si mesmos, mas também na força da comunidade que haviam ajudado a criar. Eles sabiam que, independentemente do que o futuro reservasse, o amor e a solidariedade sempre seriam seu maior patrimônio. E assim, sob o calor do sol e o brilho das estrelas, o lar do amanhã continuou a se transformar em um espaço de esperança e renovação. Com a vida no lar do amanhã em plena ascensão, João e Sueli sentiram que estavam finalmente em um ponto de estabilidade.
O apoio da comunidade foi fundamental, mas a investigação sobre a origem do ouro ainda pairava como uma sombra, e eles sabiam que a resolução desse capítulo era necessária para um futuro realmente tranquilo. Um dia, ao voltarem de uma visita a uma instituição que se oferecera para ajudar com recursos, João e Sueli receberam uma ligação do advogado. "Precisamos nos encontrar. Tenho novidades sobre a investigação", disse ele, com um tom sério. O coração de Sueli disparou. "O que aconteceu?", ela perguntou, enquanto João a apertava a mão tentando transmitir calma. "Chegaram a algumas conclusões e querem conversar com vocês pessoalmente antes de tomarem uma decisão final sobre o caso. A reunião será amanhã", explicou o advogado. Naquela noite, o casal não conseguiu dormir, sua mente girando em torno do que poderia ser discutido na reunião. Afinal, haviam trabalhado arduamente para transformar o abrigo e ajudar a comunidade. A ideia de que tudo poderia desmoronar era angustiante. Na manhã seguinte, João e Sueli se reuniram com o advogado em seu escritório. Assim que se sentaram, o advogado começou a explicar. As investigações foram detalhadas, e a boa notícia é que a polícia reconheceu que vocês não estavam envolvidos com o contrabando. As barras de ouro, de fato, pertenciam a um caso antigo, mas vocês foram considerados achadores não intencionais. Um suspiro de alívio escapou dos lábios de Sueli. "Então estamos livres de problemas legais?" "Sim, mas há uma condição. As autoridades desejam saber como vocês planejam utilizar a parte que receberão do ouro. Se continuarem a implementar ações benéficas para a comunidade, poderão manter essa quantia", disse o advogado. João e Sueli trocaram olhares, sua determinação renovada. "É claro que faremos isso. Vamos continuar a apoiar o abrigo e a comunidade", afirmou João. Ao longo das semanas seguintes, o casal se dedicou a criar um plano detalhado, que incluía novas atividades e melhorias para o abrigo. Um dos projetos que surgiu foi a criação de um programa de capacitação para jovens, onde os idosos poderiam compartilhar seus conhecimentos e habilidades, fortalecendo laços entre gerações. O dia da apresentação final chegou, e João e Sueli estavam nervosos, mas ansiosos para mostrar o que haviam realizado. Com um sorriso, João apresentou o plano, destacando a importância do lar e o impacto positivo que estavam promovendo na vida de tantos. Após a apresentação, o representante da polícia comentou: "Estamos impressionados com o que vocês mostraram. A dedicação de vocês para ajudar a comunidade é admirável. Estamos dispostos a apoiar a continuidade do Lar do Amanhã e a ajudar com os recursos que precisarem." As palavras ecoaram na sala e a emoção tomou conta de João e Sueli. Eles haviam conseguido. O Lar do Amanhã estava protegido e prestes a se expandir para ajudar ainda mais pessoas. Com corações cheios de gratidão, o casal sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas estava pronto para enfrentá-los juntos, iluminados pelo amor e pela solidariedade que florescera no lar.